meus queridos, graça e paz. Hoje, 29 de dezembro, sexta-feira, está acabando a semana, está acabando o ano. Mas estamos aqui no programa Opção para a Vida, para abençoar a sua vida, para abençoar a vida da sua família. Hoje, além de alguns cânticos que nós vamos ouvir em louvor ao Senhor, também teremos a pregação do Evangelho pelo pastor João Bosco de Moraes. Fique conosco e Deus possa te abençoar. Na carta segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, onde nós vamos dar continuidade ao estudo que o pastor Antônio Júnior deu início na última quinta-feira. Leamos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos ler o verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Podem sentar. O nosso estudo está baseado sobre hoje o título que nós vamos estar trazendo para você que está aqui conosco e você que está em casa. Nós vamos estar falando sobre a veracidade e a inspiração das Sagradas Escrituras. É importante salientar para os irmãos que muitos céticos não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Há uma corrente muito forte que defende e admite que a Bíblia é fruto da imaginação, do pensamento e da sabedoria humana, e chegam a afirmar certas declarações num tom de deboche. Chegam a afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus e papel cabe tudo, e alguns dizem assim: não está vendo que Deus vai descer do céu, ou desceu do céu para escrever um livro que os crentes dizem que é a palavra de Deus? Escarnecem, zombam, criticam, debocham quando eles chegam a fazer essas afirmações, e chegam até a dizer: papel cabe tudo. Eu já ouvi muitas dessas declarações. São pessoas céticas que não creem que as Escrituras Sagradas é realmente a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos estar trabalhando nesses dias, para que você que está conosco aqui possa realmente acreditar, não somente acreditar, mas inclusive defender que este livro é um livro diferente de todos os demais livros. Deus naturalmente se revelou já através da natureza, através da obra da criação. Se você olhar para os céus, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Se você contemplar a natureza com seus fenômenos naturais, você vai ver que realmente a própria natureza exige a presença de um ser criador. Olhando para as aves, para os animais marinhos, para os animais selváticos, para as flores, para o próprio homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, você tem que admitir a existência de um ser supremo, que foi quem criou e é o autor de tudo que está hoje patente aos nossos olhos. Mas não foi suficiente para Deus levar ao conhecimento da criatura humana, de todos os homens, a sua existência através da natureza. Ele resolveu se comunicar através da Escritura Sagrada. E eu costumo dizer que a Bíblia é como uma carta que um pai
dirigiu ao seu filho que estava muito distante, passando para ele informações e ao mesmo tempo procurando saber como ele está. É assim que eu vejo a Bíblia, é assim que eu entendo a palavra de Deus. E eu diria ainda mais que é uma carta personalizada aos filhos, aos homens que estão sobre a terra. O escritor sagrado, na carta aos Hebreus, nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho. Então, ele não somente falou através da natureza, de toda a obra da criação, não somente através dos profetas maiores e menores, mas ele resolveu, por último, falar através do seu próprio Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E tudo isso que eu estou falando aqui compreende esse estudo sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Por isso nós vamos estar trazendo esse estudo a partir de hoje. Então, eu acredito, meus irmãos, que a Bíblia não é um livro como qualquer livro. É um livro sobrenatural, que transcende a imaginação, a compreensão humana, a maneira como Deus tratou em escrever e deixar tudo que nós temos em mãos para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado. Então, o teólogo Dr. Gerson chegou a fazer a seguinte afirmação: as Escrituras Sagradas é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerce sobre as Escrituras dos livros que compõem a Bíblia, em guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e em preservá-los de todo erro, bem como de qualquer omissão. Então Deus teve um cuidado, um carinho todo especial para que nenhuma vírgula fosse acrescentada. Aliás, Jesus disse: nenhum tio fosse acrescentado. E lá no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia, no último capítulo, nós vemos que aquele que acrescentar algum tio, alguma vírgula, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém omitir, também Deus tirará o direito que este ou aquele que teve essa intenção de conhecer a verdade. O Dr. William Evans, ele declarou: a inspiração divina, como é definida por Paulo em 2 Timóteo 3,16, que eu li para vocês, é a forte inspiração espiritual de Deus sobre os homens, capacitando-os a expressarem a verdade. Então, a Escritura Sagrada, meus irmãos, como nós a temos, ela não tem e nem tampouco dá margem para que o homem tenha alguma dúvida, para que paire no coração do homem alguma suspeita de que este livro, conforme nós temos em mãos, não seja a palavra de Deus. E ele conclui: é como se o próprio Deus houvesse falado e revelado aos escritores cada palavra do livro, com suas pontuações, com suas vírgulas, com suas perguntas, com suas indagações. Então não há margem para que alguém duvide. A Escritura Sagrada é a revelação divina ao homem por intermédio do Espírito Santo, que foi aquele que inspirou tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. O que eu acho interessante nesse início desse estudo de hoje é que nós vamos distribuir aqui em 4 letras: A, B, C e D. E eu espero que você entenda isso que nós vamos tratar aqui, para que você possa realmente compreender, ter uma compreensão a despeito das Escrituras Sagradas. Inicialmente, o autor da Bíblia é Deus.
Se você perguntar a qualquer teólogo quem é o autor da Bíblia, ele vai responder: o autor é Deus. Porém, ele se instrumentalizou de 40 escritores. Isso é muito, é algo elementar demais, que qualquer criança de EBD, que frequenta EBD, sabe ou aprendeu que o autor é Deus. Porém, ele distribuiu em 40 escritores que foram usados para que eles pudessem transmitir todo o pensamento divino, toda a revelação que Deus fizera através dos profetas. Moisés foi um deles. Ele é o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos ver os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos ver os profetas maiores, os profetas menores. E conforme eu já citei em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E lá em João nós encontramos ele no capítulo 1 do Evangelho, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então nós vemos aqui a letra A, que eu poderia denominar uma informação histórica que todos os cristãos em todas as épocas da história do cristianismo aprenderam e sabem que Deus é o autor. Porém, ele compartilhou o que ele queria, o seu pensamento, o que ele queria transmitir através de 40 escritores. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é a letra B. Denominaria a letra B. Seria o período, o tempo em que esses 40 escritores receberam por revelação divina todo o escrito. Nós já temos em mãos a Bíblia. Foram 16 séculos, 1.600 anos. Vocês imaginem a elasticidade do tempo, 1.600 anos passaram-se para que a Bíblia ela fosse compilada, ela fosse escrita e ela fosse concluída como nós a temos em mãos. 1.600 anos, autor Deus, 40 escritores, 1.600 anos, ou seja, 16 séculos. É tempo, e bote tempo nisso, né? Interessante que esses 40 escritores, eles escreveram esses livros que nós, como temos hoje a Bíblia ou as Escrituras Sagradas, em épocas diferentes uma do outro. Um que escreveu os primeiros livros, suponhamos, o outro viveu 300 anos depois, dando continuidade, dando sequência, sem se conhecerem. Isso é um fator muito importante para aqueles que não sabem como a Bíblia foi escrita, como ela foi compilada, como ela foi formada. O outro escritor viveu 400 anos distante do primeiro ou do segundo, dando continuidade, sequência, sem haver nenhuma interrupção, sem haver nenhum choque de informação. O que eu acho mais incrível na Bíblia, que faz-me crer na palavra de Deus, é exatamente essa riqueza de detalhe. O outro viveu 700 anos, a exemplo do profeta Isaías, que escreveu acerca de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer, inclusive descrevendo detalhadamente a sua biografia. Inclusive no capítulo 6 ele fala sobre um menino nos nasceu, como a gente vai celebrar agora o Natal, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o poder estará sobre os seus ombros. Então ele profeticamente falando, descreveu aquele menino que haveria de nascer lá em Belém. E no capítulo 53, 700 anos, ele descreve tudo o que Jesus haveria de passar antes de subir ao Calvário. De sorte que o que mais nos chama a atenção é o espaço de tempo, a elasticidade, 16 séculos distribuídos através desses 40 escritores, vivendo em épocas diferentes, distantes, em regiões diferentes. A letra C
que eu quero chamar a vossa atenção é o local onde foi escrita a Bíblia. Podemos dizer, meus irmãos, que foi em regiões diferentes, inclusive hábitos culturais e também podemos dizer costumes totalmente diferentes uns dos outros. Escrito por egípcios, fenícios, gregos, não é? Em épocas diferentes, lugares diferentes, região diferente, cultura diferente. Esses homens, um falava hebraico, outro falava aramaico, outro falava a língua fenícia. E esses homens, eles foram tão profundamente usados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que produziram este livro, cujo autor é Deus. De forma que não há nenhuma coisa que alguém diga, mas eu estou com uma dúvidazinha aqui, que fulano escreveu isso e como é que ficou o resto da história? Não, o Espírito Santo inspirava, revelava, e ele simplesmente dava continuidade por orientação divina. E por último, a letra D seria a língua. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento, hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego e ídish, que é um desdobramento da língua do grego. Então, por que é que nós defendemos a inspiração verbal e plenária das Escrituras Sagradas? Por quê? Além desses segredos que nós estamos trazendo aqui, que para muitos é um segredo, muitos não sabem disso. Eu possivelmente esteja falando a pessoas que estão em casa que nunca ouviram falar nisso, estão vindo pela primeira vez. Possivelmente alguns irmãos aqui não tivessem essa informação, mas estão tendo hoje. Então, as descobertas arqueológicas encontradas ao longo curso da história foram derramando luz sobre esses fatos que nós estamos falando aqui: língua, cultura, os lugares onde eles foram recebendo essa revelação, e eles foram, portanto, compilando, foi compilada a Bíblia Sagrada. Então, às vezes, alguns egípcios, no caso, quando Moisés estava lá no Egito, ele recebeu inclusive revelações de Deus, diretamente com Deus, lá no Monte Sinai. Inclusive nós tivemos a alegria, o privilégio, a honra, o prazer de subir e escalar o Monte Sinai por 3 vezes, e nós fomos no lugar mais elevado, onde dizem, não é, que Deus revelou-se a Moisés através de uma sarça que ardia e não se consumia, e ali ele recebeu os decálogos, os 10 mandamentos cravados na rocha. Então, alguns hieróglifos, às vezes escritos em egípcio, outras vezes eles encontraram textos em forma cuneiforme nas rochas, que tem a forma de uma cunha, mas que ali estava adotada e também anotada e datada pelos sumérios algumas informações muito importantes acerca das Escrituras Sagradas. Inclusive os assírios, os persas, eles contribuíram muito para que nós pudéssemos ter muitas informações que Deus revelou através destes escritos. Outras vezes foram encontrados textos, eram feitos no couro de camelos e couro de animais, principalmente em couros, escritos lá. Outras vezes na rocha, como citamos o exemplo dos 10 mandamentos citados por Moisés lá no Monte Sinai. Muitos desses escritos foram guardados e preservados dentro de vasos de barro, alguns enterrados, outros colocados em cavernas, a exemplo dos escritos encontrados no livro o livro do profeta Isaías, inclusive quase que todo o livro do profeta Isaías, nas grutas e nas cavernas de Qumran. Inclusive eu tive o cuidado, preparando esse estudo, de trazer algumas imagens dessas cavernas lá em Qumran, e nós tivemos também visitando
quase que todas as 12 vezes que nós estivemos em Israel, nós fomos lá nas cavernas de Qumran, fica às margens do Mar Morto. E eu queria mostrar para vocês aqui o que esses escritos que eu estou falando para vocês, hieróglifos e muitos escritos em couro de animais, em papiro também, eles eram colocados dentro de um vaso de barro e eles eram guardados nessas cavernas. Os essênios que habitavam naquela região das grutas e da caverna de Qumran encontraram textos e mais textos dentro de porções de barro, vasos de barro. Inclusive, eu vou contar, antes de passarmos aqui para vocês, uma história muito interessante, mas eu vou pedir ao nosso cinegrafista que mostre é um vídeo de 1 minuto e 30 segundos. Vale a pena você ouvir esse vídeo. Aqui, vocês estão vendo aqui onde estava essa gruta chamada Qumran, fica às margens do Mar Morto. Esses vasos aqui de barro ou trabalhados na rocha, como nós estamos vendo aqui, esse aqui abaixo, eram colocados os livros que eram encontrados, os pergaminhos, e eram colocados lá. E um dia, um beduíno, ele estava procurando as ovelhas para levar para o aprisco, e algumas das ovelhas estavam vindo, e ele percebeu que algumas estavam dentro dessa caverna. Aqui tem uma parte aberta, e ele percebeu que algumas dessas ovelhas estavam lá berrando, e então ele jogou uma pedra e percebeu que aquela gruta era oca. Então ele foi até lá e encontrou vários pedaços de couro, partes de pergaminhos. Ele colheu e ele chegou, levou para a cidade e vendeu. Ele vendeu a um sapateiro. Repare bem, irmãos, como as coisas são. Uma parte do livro do profeta Isaías em forma de couro de animal, de pele de camelo, e ele levou para um sapateiro fazer sandálias e alpercatas. Quando chegou lá, o beduíno, sem saber que aquilo era uma coisa valiosa, era uma relíquia, vendeu a troco de banana. O sapateiro comprou, e por uma providência divina, poucos instantes depois, chegou naquele recinto um rabino, e quando foi vendo aqueles couros com aqueles rabiscos em hebraico, ele percebeu que aquilo se tratava de um pergaminho sagrado, e ele foi conferir e viu que era o livro do profeta Isaías. O que ele fez? Comprou por uma fortuna. E quando a gente visita o Museu do Livro em Israel, a gente vê esse pergaminho que foi encontrado nessa gruta de Qumran. O livro do profeta Isaías foi encontrado todo lá, pergaminho do livro do profeta Isaías. Foi assim que foi encontrado. Então muitos destes livros eram colocados dentro de cavernas, como a caverna de Qumran. Aqui nós temos uma outra imagem muito bonita. O que eu acho mais lindo quando eu vou a Israel são as cores das rochas. É uma cor dourada, é uma cor diferente. Você não vê isso em canto nenhum, só vê em Israel. Eu pensei
igreja, a liberdade. Indo para Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Em meu Jesus, em meu Jesus, crer em Jesus. Meus queridos, mais uma vez eu tô com um coração assim radiante de alegria por mais esse programa abençoado nessa sexta-feira abençoada. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima passagem de ano, que Deus abençoe você, a sua família e esperamos você segunda-feira no próximo programa Opção para a Vida, já com a volta da apresentação do reverendo João Bosco de Moraes. Até mais!